ao socorro. Mas de repente, ele começou a dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, porque aquele que te guarda não tosqueneja, eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: ele não dorme. Ele vigia o tempo todo. Imagina se o Senhor fosse nos ouvir individualmente com as nossas indecisões. Hoje a gente quer algo, amanhã a gente não quer. Mas Davi, naquele momento, ali ele orou para o Senhor. E o Senhor Jesus, na sua soberania, no alto do céu, ele ouviu a Davi e deu socorro a ele. Glória a Deus, aleluia. Então a gente aprende com esses homens de Deus o quanto é importante confiar no Senhor. Aqui vai seguindo mais em frente, Davi pede socorro ao Senhor, mesmo em uma caverna ele ora. Muitas das vezes a gente está em lugar que a gente só quer ficar ali escondido, porque a gente não quer falar com ninguém. Aí você pode me falar: mas homens e mulheres de Deus passam por esse momento? Passam, porque aqui tem alguns que passaram por um momento. Se fosse olhar hoje pela ciência, no estudo da mente, poderia dizer que eles estão um pouco em depressão. E Davi também teve esse momento de ficar se escondido na caverna. Glória a Jesus. Em Salmo 142, também está escrito que quando Davi se escondia na caverna, fugindo de Saul, ele clamava por socorro. Relata, está desesperado, sem ninguém por ele, e pede para ser livre da perseguição, descrevendo o seu desespero. Ele foi sincero diante de Deus. Ele descreveu o desespero dele diante do Senhor. Às vezes tem momentos da nossa vida que nós estamos desesperados, mas nós não temos coragem de falar: Senhor, eu estou desesperado, o Senhor sabe. A gente fala para todo mundo, menos para Deus. Então, nesses momentos, a gente fala e o Senhor, Ele entende. Eu falo que quando você não tem palavra, Ele entende silêncio e Ele entende lágrima. Porque muitas das vezes você está tão triste, tão cabisbaixo, que você não quer nem falar. É só as suas lágrimas, o seu silêncio que fala. Mas em meio a esse silêncio, quando você está ligado no céu, o Senhor fala com você e te dá a direção. Glória a Deus. Aqui mais adiante, vamos seguindo aqui no Salmo 169, verso 1 e 3, Davi descreve o desespero de forma física. E ele disse: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Estou cansado de te clamar. A minha garganta secou-se e os meus olhos desfalecem, esperando, meu Deus. Então Davi, ele mostra com toda a sinceridade ali, de uma forma física. Ele se sentiu como a gente às vezes hoje vai dizer assim: estou me sentindo com a corda no pescoço. E ele disse: estou sentindo como se a água estivesse aqui, estivesse me sufocando, pois a água entraram até a minha alma. Porque muitas das vezes o desespero entra na nossa vida, que a gente fica com a alma batida. A gente fica ali triste, pensando: Senhor, o que eu vou fazer? Estou cansado. Mas é nesse momento que o Senhor disse: clama a mim. Clama a mim que eu te respondo. Porque às vezes você vai ficar ali clamando para todo mundo, mas não está clamando nos pés do Senhor. Eu aprendi uma coisa: eu até choro, mas sou perto de poucos na hora dos meus momentos de dificuldade. Tem aí minha nora, que às vezes vê algum choro, mas aqueles mais secretos é só nos pés do Senhor, que nem meu esposo vê. É aquele que eu choro nos pés do Senhor. Falei: irmão, você quer falar da sua vida de oração? Não, irmão, porque muitas das vezes a gente não tem força nem para orar no momento de desespero. É aquele momento que você tem que falar: Senhor, me socorre. Chega, Senhor, aqui, porque eu não estou conseguindo falar. Teve um momento da minha vida que eu fiquei em silêncio e falava:
E o Senhor entendeu as minhas lágrimas. Por isso hoje eu estou aqui falando com você, porque talvez eu nem estaria falando com você se eu não tivesse clamado ao Senhor e pedido a Ele para entender as minhas lágrimas. Glória a Deus. Então, assim como foi na vida de Davi, também foi na vida de Elias. Em 1 Reis 19, e 1 e 8, Davi, a gente pode ver o que Davi falou ao Senhor. E o que o Senhor Jesus proveu para Davi. O anjo sustenta, Davi não, Elias, perdão. O anjo sustenta Elias. Após fugir de Isabel, sentiu-se exausto e com medo. Elias se deita debaixo de uma árvore. Deus envia o anjo que alimenta com pães e água, capacitando-a a caminhar por 40 dias até o Monte Horebe. Glória a Deus. Podemos ver a provisão de Deus para Elias no deserto. Demonstra que ele que Deus sustenta seu servo em mesmo ao grande escassez e perigo. Quantas das vezes você pensou que não ia ter provisão na sua casa, o Senhor proveu. Quantas das vezes que você pensou, Senhor, o que será de mim se o Senhor não proveu hoje? Ele foi com Elias. Ele mandou os anjos. Tem uma outra passagem que diz que quando Elias estava lá um tempo ali na caverna, vai narrando em outras histórias que Deus enviou um povo para levar alimento. Se falar hoje para você que Deus vai mandar um povo, mandar alimento para você, você vai ficar com nojo. Mas o Senhor não mandou coisa podre, não, o Senhor mandou fresca. Então o Senhor Jesus hoje Ele manda o alimento talvez não é nem físico, é para a sua alma, porque você está precisando ser alimentado, porque ultimamente a gente vê tanta coisa podre por aí, que a gente não vai querer, mas o Senhor Jesus, quando Ele quer, Ele manda o corpo, e Ele mandou também o anjo ali dizer para Elias, a provisão divina de Deus para Elias no deserto, demonstra que ele é sustentado. Glória a Deus. E que Deus sustenta os seus servos nos momentos de escassez e perigo. Porque quando o anjo chega ali, com aqueles alimentos, eu acredito que Elias ali um pouco deprimido, podia entender os cuidados de Deus com ele. Então o Senhor Jesus, Ele tem um grande cuidado na minha e na sua vida. Aí eu fico imaginando, se Deus cuidou de Davi, Deus cuidou de Elias, e com os outros que a gente vai ver aqui que o Senhor enviou socorro para eles, no momento mais difícil, aonde ele pensava que não ia conseguir, ele foi um homem. Aí você vai falar, por que ele ficou lá naquela caverna? Ele não era homem de Deus, não? Sim, ele era homem de Deus, mas acredito que o Senhor quis deixar registrado para você ver que mesmo eu e você, sendo homens e mulheres de Deus, tem momentos da nossa vida que a gente vai sentir exausto, a gente vai querer parar a nossa caminhada, a gente não vai querer seguir, a gente vai pensar, Senhor, eu vou desistir. Mas é quando o Senhor chega e diz, levanta e come, porque grande é a caminhada. Então eu e você não podemos parar, porque se Deus cuidou de Elias, você acha mesmo que Ele não vai cuidar de mim, de você? Deus não seria injusto abandonar você no momento que você mais precisa. Aí você vai dizer, mas esse era homem, profeta do Senhor, e eu e você somos profetas do Senhor, somos ministros da casa do Senhor, somos trabalhadores da casa do Senhor, não importa o que você faça dentro da casa do Senhor. Você é sustentado por Deus, porque se você está aqui, seja para qualquer coisa que você faça, afina os instrumentos, o som, você é ungido do Senhor, e Ele provê para você no momento que você precisa. Você pode talvez me perguntar assim, irmã Rosana, mas Deus não provê para aquele que não serve ao Senhor? Provê, porque a Bíblia diz que o sol nasceu para todo, mas conosco é diferente. Deus trata. Você pode chegar uma criança, por exemplo, na tua casa, os seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos, vai dar alimento, uma coisa boa para ele, mas
capítulo 1, versículo 21, ele diz: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó profere essas palavras após perder todos os seus bens, servos, filhos, demonstrando uma confiança e adoração em Deus, mesmo em meio à dor extrema. Nós como agimos diante da dificuldade? Queremos ficar desesperados? Eu e você vai falar assim, mas a gente se desespera. Sim, mas não devemos ficar, porque a gente deve confiar no Senhor, porque no momento certo Ele é o socorro que eu preciso, o socorro que você precisa. Quantas das vezes, talvez é o momento de você pensar assim, agora eu não vou conseguir mais, eu não vou conseguir passar talvez no concurso, eu não vou conseguir fazer aquela prova. Aí você vai com aquela dor na barriga, aquela dor no estômago, porque somos humanos, sentimos as aflições desse mundo. Aí mas você vai tão confiante, que o Senhor Jesus, Ele te ajuda. Ele te toma pelas mãos, porque quando você acha que não vai conseguir, você pensa, mas o Senhor está agindo. Eu não falo de história, de ver a história de outro. Eu falo isso de ver na minha vida que no momento que eu pensava, Senhor, com as minhas forças eu não consigo mais. E o Senhor entrar, agir na minha vida e eu receber a vitória. Mas muitas das vezes as vitórias na nossa vida exigem mais um pouquinho de nós. Exige um momento a sós com Deus. Eu falo, é muito bom a gente estar cercado de pessoas. Mas se tem uma pessoa que ama ficar só, com Deus sou eu. Porque no momento que eu estou só, ali no meu quarto, na minha casa, no momento que está só eu e Deus, é o momento que eu mais falo com o Senhor. E falar com o Senhor é ficar constrangido. Tem gente que diz, eu não vou orar, eu tenho vergonha de orar. Não, falar com Deus é igual você fala, com carinho, que eu refiro aqui minha neta, com muito carinho. Ou falar com o seu pai, ou falar com o seu melhor amigo ou amiga. Jesus é o nosso melhor amigo. É nesse momento que você está só, talvez você está ali desesperado, mas você está ali, em vez de ficar perdendo tempo. Eu falo que a gente perde tempo, talvez, nas redes sociais. É pecado, irmão, ficar nas redes sociais, vendo algo, aprendendo? Não estou falando de pecado, estou falando de tempo. O tempo é muito precioso. E às vezes a gente perde uma hora ali, mas não ganha um tempo. Porque quando a gente está na presença do Senhor, a gente está ganhando tempo, ganhando vida, ganhando conhecimento, ganhando intimidade com Ele. Porque se a gente ficar de uma forma, de qualquer maneira, a gente não vai ter intimidade. Eu encontro com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu conheço vocês, mas eu não tenho intimidade. Ter intimidade, que eu falo, eu conheço mais um pouquinho a irmã Jacira e o irmão Cláudio. Às vezes, uma brincadeira que eu faço com o irmão Cláudio, com a irmã Jacira, eu não vou fazer com o pastor Luciano, com o irmão Natalino e com a esposa dele. Por quê? Falta intimidade. Por exemplo, se eu falar, irmão Cláudio, eu vou lá na sua casa almoçar hoje e tal, faz aquele frango com machiste lá, que eu vi, você postando, e se eu resolver, eu chego lá. Porque é amigo do meu esposo e meu amigo, também, assim, pela intimidade que eu vejo que os dois dele tem, quando ele aparece lá um pouquinho, conversando com meu esposo. Então, a gente vê que é intimidade. E não é diferente com o Senhor, não. A soberania dele é muito grande. Mas ele é tão simples. Ele não é um homem complicado. Ele é um Deus que pode fazer por você. Ele pode chegar e não se surpreende. E muitas das vezes ele te corrige. Mas ele te corrige, você vai falar assim, usando a boca de outra pessoa? Às vezes sim, mas muitas das vezes ele usa a nossa própria boca para falar. Porque quando a gente começa a falar algo, eu me pego às vezes falando assim, Rosana, não é por aí não. Falando com o som mesmo. Rosana, não é por aí. Opa, vai devagar. Olha
que você prometeu para mim, você fala, mas então você, né, está sem ideia, sem juízo. Alguém escuta às vezes eu falando sozinha e fala assim, mas você está falando sozinha? Não, estou falando sozinha não, estou falando com o Senhor. Meu esposo, meus filhos, né, várias vezes me pega assim, fala assim, mas por que não falar comigo? Estou aqui na sala, se eu chamar, não, quando eu quiser falar com vocês eu vou lá. Agora eu estou falando com Deus. E falar com Deus não existe forma. Muitas das vezes a vida de oração está cada vez mais fraca, mais esfriando, porque as pessoas estão muito cansadas, exaustas, e vai dizer assim, eu não quero dobrar meu joelho para orar. Dobrar o joelho para orar é sacrifício para o Senhor, é um pouquinho a mais, mas o Senhor ele não exigiu forma e nem fórmula para você orar. Ele falou, clamai a mim e respondeste ele. Batei e eu abrirei a porta. Às vezes o Senhor não está nos respondendo. As portas estão fechadas porque você não está falando com Ele. Você pede para o empresário, você pede para o médico, você pede para todo mundo. Mas será que você já bateu na porta dele, Jesus? Hoje eu estou aqui. Além de filho, Pai, eu quero ser teu amigo. Amigo esse que me olha, não precisa nem de eu falar, porque ele entende o meu semblante. Como a gente foi falado aqui em outra mensagem que veio aqui, que eu vim aqui falar, que era o tema, né, sobre o rei. Jesus, né,